Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor, vamos orar e dar início à nossa aula. Na verdade, precisamos continuar de onde havíamos parado na semana passada, que é o finalzinho do livro do profeta Joel. Vamos orar. Santo Deus e Pai, louvamos e bendizemos o Teu nome por mais uma oportunidade de nos reunir e podermos estudar a Tua palavra. A nossa gratidão a Ti por esses momentos sublimes, únicos e especiais que o Senhor nos tem concedido a cada semana. Possamos sair hoje, uma vez mais, abençoados, edificados, restaurados pelo Teu Espírito e pela Tua palavra. Em nome de Jesus, a Ti oramos. Amém. Irmãos, sem perda de tempo, na verdade a gente vai entrar assim, nem de segunda, já de terceira, bem acelerado, na página 13, estamos lá no finalzinho dela, foi onde paramos na semana passada, a segunda parte do livro do profeta Joel. A semana passada nós vimos a primeira parte, que é justamente a mensagem direcionada aos seus compatriotas e contemporâneos, referente à praga de gafanhotos que Deus havia enviado, uma forma de chamar a atenção do povo que estava vivendo, obviamente, longe dos preceitos do Senhor. A segunda parte da mensagem do profeta Joel é uma mensagem futura a respeito do dia do Senhor. Então, é o trecho escatológico do livro que aponta para os acontecimentos do tempo do fim. Então, a gente vai entrar agora, assim, direto nessa parte, e depois aí os irmãos, com calma, ou talvez revendo a aula passada, ou olhando mesmo pelo nosso material, vai fazer esse link entre a parte 1 e a parte 2 do livro, porque dá uma guinada completamente. Mas a segunda parte começa justamente aí no versículo 28, do capítulo 2, quando o profeta Joel vaticina acerca do tempo do fim, e ele diz: e há de ser que depois, isto é, uma indicação de um futuro profético. Esta palavra sinaliza que o texto trata da era messiânica. Esse detalhezinho na profecia que eu estou destacando. E há de ser que depois, é essa virada entre o momento presente do ministério profético dele, naqueles dias, e agora iniciando uma mensagem para o futuro. Depois, aí diz o profeta: derramarei o destaque ali para este artigo definido, o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão visões. Estou destacando aqui porque muita gente na leitura de Joel chega aqui e fala derramarei do é uma parte, está falando da plenitude, derramarei o meu espírito e não do meu espírito. A gente vai ver aqui justamente quando Pedro vai fazer uma referência a esta profecia lá no seu sermão do Pentecoste. Aqui está, o apóstolo Pedro citou esta passagem para explicar as manifestações do Espírito Santo vindas sobre os primeiros cristãos em Pentecostes. Disse lá: vossos filhos e vossas filhas dizem respeito a uma era em que o derramamento do Espírito e os ministérios manifestariam o poder de Deus em todos, sem distinção de gênero, idade ou classe social.
Versículos 30 e 31, ainda continuando esta mensagem futurística: mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Os prodígios celestes descritos nesse trecho acontecerão antes do grande e terrível dia do Senhor, aparentemente uma referência ao fim dos tempos. Vale aqui observar, estou fazendo aqui uma comparação, e observaremos facilmente a similaridade entre os sinais apresentados por Joel e aqueles que ocorrerão na grande tribulação apresentados por João, quando da escrita do Apocalipse. Sangue, fogo, condiz com a revelação em Apocalipse 8, versículos 7 e 8, fumaça, com a que está em Apocalipse 9, 18, trevas, com a que está em Apocalipse 8, 12, lua em sangue, com a que está em Apocalipse 6, 12. Então, a gente consegue observar a similaridade da profecia de Joel com a profecia ou a visão, revelação que João está recebendo no Apocalipse a respeito da grande tribulação. E o que Joel diz que acontecerá nos últimos dias, João está vendo acontecer no período da grande tribulação. Então, isto leva-nos a acreditar facilmente que a profecia de Joel está apontando para esse período, que é chamado o dia do Senhor. É um tempo de juízo, período da grande tribulação. Não é um dia de 24 horas. No caso aqui é um dia de 7 anos, é a tribulação. E aí, a gente, pela sequência da profecia de Joel, percebe que ela continua casando de uma forma muito natural com os acontecimentos escatológicos, né, da tribulação. Versículo 2 do capítulo 3, Joel diz assim: congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. O vale de Josafá, este nome significa o Senhor julga, ou seja, é um vale de julgamento, é o lugar onde ocorrerá o julgamento das nações após a tribulação, a batalha do Armagedon. Tudo isso nós vimos quando estudamos escatologia. Quem porventura não recorda, as aulas estão lá acessíveis justamente para que a gente faça essas conexões. O estudo bíblico, eu tenho dito isso desde há muito, ele é completamente conectado um ao outro. Às vezes, para você entender Joel, tem que ler Apocalipse. Para entender o Apocalipse, tem que ler Daniel. Para entender Daniel, tem que ler o sermão profético de Jesus em Mateus. Para entender o sermão profético de Jesus em Mateus, você recorre a Joel também. Enfim, você está lendo um livro que está interligado. Às vezes nós estamos aqui estudando Joel e eu preciso citar o Apocalipse. Eu preciso citar o sermão profético para entendermos Joel e vice-versa. Então, de vez em quando precisa fazer esses links para que tenha um entendimento mais amplo. Falando então do Vale de Josafá, este vale é justamente o local onde ocorrerá o famoso evento escatológico conhecido como julgamento das nações. Aí serão julgadas as nações com relação ao tratamento dispensado a Israel. Isso é questão, mais uma vez, de escatologia, né? A gente já falou sobre isso aqui. Julgamento das nações, as nações absolvidas terão direito a entrar em corpos naturais no milênio. As nações que forem condenadas nesse julgamento são condenadas e naturalmente são lançadas ao inferno, para depois, na segunda ressurreição, serem condenadas, julgadas e condenadas ao lago de fogo e enxofre. Isso aí é questão escatológica, mas Joel já está vendo, e ele vê aí, dando para ler ali tranquilamente, né? Versículo 14, as multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto,
no vale da decisão. Destaco esta expressão de Joel, que o vale de Josafá, no versículo 2, onde Deus estará decidindo a respeito do destino dos homens e não os homens decidindo quanto ao seu relacionamento com Deus. Por que eu faço esse destaque aqui? E vocês vão observar que daqui a pouquinho, na sequência, quando estudarmos Amós, eu vou fazer alguns destaques hermenêuticos também, porque essas questões aí de temas, né, de festividades, congressos, estudos, etc., até mesmo de mensagem, de sermão, o pregador, por sua própria conta, pega um texto desse aqui e quer trazer uma mensagem evangelística, e aí aplicar dessa maneira: multidões, multidões no vale da decisão, hoje é esse dia, hoje é o vale da decisão, é hoje o dia de decidir, etc, etc. Bom, este vale especificamente, quem vai decidir não é o homem em relação a se posturar ao lado ou contra Deus, né? Decidir acerca de vida ou morte eterna. Aqui quem decide é Deus acerca das nações. Então não é uma mensagem evangelística. Esta mensagem aqui é uma mensagem já para depois do final da grande tribulação. Não há mais necessidade de evangelização agora. Já passou-se todo o período da dispensação da igreja. Este episódio marcará o ponto final no sistema mundano dirigido por Satanás na pessoa do anticristo e o início do reinado de paz e prosperidade do Cristo, que é conhecido por todos nós, assim nos apresenta a Bíblia, milênio. Aí, olha a sequência dos eventos profetizados por Joel. Ele começa falando de coluna de fumaça, sangue, fogo, ele fala do derramamento do Espírito, depois ele fala dessas manifestações de juízo, aí ele fala do vale da decisão, e agora ele vai falar do milênio, os eventos que vão se seguindo. E há de ser que naquele dia, entre parênteses, o dia do reinado do Messias em seu reino milenar. Logo, este dia não é um dia de 24 horas, é o início do milênio. Os montes destilarão mosto, ou seja, vinho. Isso aqui fala de produtividade. E dos outeiros manará leite. Olha aí. E todos os rios de Judá estarão cheios de água. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Setim. Isso fala de prosperidade. Tudo aqui, restauração física, natural, é a natureza. Tudo tem a ver com o milênio. O último versículo de Joel nos diz: porque o Senhor habitará em Sião. A presença física e visível do Senhor Jesus reinando a partir de Jerusalém será uma realidade no milênio e trará como resultado bênçãos para toda a terra. Que venha este maravilhoso dia. A oração da igreja é: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Completado aqui o que ficou pendente da semana passada, do profeta Joel, vamos hoje à página 16, nosso primeiro assunto, o primeiro profeta a partir de agora, Amós, página 16, autor Amós, cujo nome significa, está aqui, ó, o significado do nome, Amok, carga, ou, como coloquei aí, aquele que suporta a carga, o jugo. Era um boieiro e colhedor de sicômoros em Tecoa, cidade localizada a cerca de 10 quilômetros ao sul de Belém. A primeira atividade o identifica com os ricos, pois não se tratava de um simples pastor. Porém, a segunda com os pobres, pois esse tipo de figo era alimento para os destituídos. Foi assim que Deus, com muita propriedade, escolheu esse homem para falar aos ricos de Israel sobre os pobres e a opressão praticada nesta terra. O livro de Amós, tema, é basicamente uma mensagem de julgamento sobre as nações, oráculos e visões de julgamento divino sobre Israel. O tema central do livro é que o povo de Israel havia quebrantado o seu concerto com Deus como resultado
o castigo de Deus será severo. Olha aí que tema, né? Amós está aí, ó, palavra hebraica que significa levantar fardo, carregar fardo. Portanto, Amós, ele está sendo chamado para carregar um fardo. Qual é o fardo? É justamente o exercício profético dele, que gira em torno desse tema aqui, ó, que eu vou falar daqui a pouco. É o capítulo 4, versículo 12. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. O tema central do livro é o iminente juízo divino sobre Israel. O que é algo iminente? Algo que brevemente acontecerá, está às portas de acontecer. Então, qual é o fardo que Amós está carregando? É o fardo de ter que profetizar que logo, logo o juízo de Deus virá. Ele precisa dizer isso para os seus contemporâneos. Não haverá mais escape. Deus está irado, o cálice de Deus já está transbordante e o juízo de Deus se derramará. Pois bem, lá fui eu esse fim de semana que se encerrou, pregar em um congresso de jovens, muito abençoado por sinal, na cidade de Itaguaçu, e o tema lá do congresso era o profeta Amós. E aí como é que você faz? Você tem que carregar o fardo, né? Foi tenso, viu? Foi uma das mensagens mais tensas que eu já preguei toda a minha vida. Assim, um dos pesos mais pesados que eu já carreguei. Porque você não tem para onde correr. Às vezes a expectativa é que traga uma mensagem de avivamento, mas te dá um tema de juízo. Aí você, bom, eu acho que eu entendi. Deus confundiu eles aí no tema que quer falar de juízo. E aí foi um fim de semana de juízo para todos nós. A começar de quem prega, né? Foi pesado. Pois bem, vamos lá. Isso aí é o Amós. Depois até eu falo um pouquinho do esboço para vocês aqui. Conteúdo. Primeira parte, capítulos 1 e 2, Amós vai profetizar julgamento sobre as nações. Na segunda parte, que vai, olha aí, a maior, do capítulo 3 até o versículo 6 do capítulo 9, julgamento sobre Israel. E, finalmente, ele vai profetizar, os últimos versículos, restauração futura, restauração lá nos últimos dias. Então, está aí o tema e o conteúdo de Amós. Como temos feito, eu vou apresentar aqui para vocês. Está o contexto histórico, a época, Jeroboão II, a nação era marcada por corrupção, idolatria, prosperidade financeira e males sociais. Acho que tirando a prosperidade financeira, o resto parece o Brasil. Corrupção, idolatria, males sociais. Primeira parte, julgamento das nações. É interessante que a gente vai perceber é quase que um formato dos profetas menores, um formato que Deus lhes entregou, de começar profetizando juízo sobre as nações. Parece que era uma maneira de ganhar o coração do povo. O povo ficava empolgado quando Deus dizia que ia. Como hoje, você prega, Deus vai matar teu inimigo Deus vai esfregar a cara dele no chão, teu inimigo vai ver. Aí cria aquele alvoroço, aí todo mundo, vem comigo, quem está comigo? Aí depois que está todo mundo com você, aí vem a segunda parte da mensagem. E depois que Deus acabar com os teus inimigos, Ele vai acabar com você. Ele vai pegar você. Ele vai... Aí não, profeta. Você estava no Espírito até pouquinho atrás. Mas é cômico. Claro, a gente tratando dessa forma assim, eu expressando para você dessa maneira lúdica, mas você vai perceber que mais ou menos assim, os profetas vêm julgamento das nações. As nações inimigas. Aí Israel se empolga. São 2 capítulos trazendo o julgamento das nações, capítulo 1 e capítulo 2. Quando a espada de Deus, que está apontada para fora, é virada para dentro, aí vai capítulo 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Muito juízo para dentro,
São 2 capítulos de juízo para fora e 2 capítulos para dividir entre Filisteu, entre Egito, entre Síria. 2 capítulos para dividir, mas quando a espada vira para dentro são quase 7 capítulos só para Israel, só para Israel, só para Israel. Então, começa aqui, versículo 2: disse o Senhor, bramará de Sião e de Jerusalém dará a sua voz. Nesse verso se enfatiza o poder irresistível da palavra de Deus. Quando o Senhor fala, a sua palavra se realiza infalivelmente, e essa eficácia se manifesta não só na história humana, como também nos elementos do mundo natural. Isso aqui é uma abertura. O profeta está enfatizando que quando Deus fala, quando Deus diz, quando a palavra de Deus se faz ouvir, quando Deus brama de Sião, a coisa acontece. Ok? Aí versículo 3: por 3 transgressões e por 4, isso também é uma retórica diferenciada nos lábios do profeta Amós. Vamos dar uma olhada na Bíblia aí, dá uma olhada na Bíblia. Amós, para facilitar, né? A gente está na sequência, passou os profetas maiores, depois de Daniel, vem Oséias, depois de Oséias o Joel, que acabamos de estudar, e agora o Amós. Capítulo 1, versículo 3, está aí: por 3 transgressões de Damasco e por 4, Damasco, capital da Síria. Então aqui juízo para a Síria, versículos 4 e 5. Aí você vai no versículo 6: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza e por 4, Gaza era uma das cidades dos filisteus, então lá vai chumbo para os filisteus. O 8 continua falando dos moradores de Asdod, Asquelon, cidade dos filisteus. Versículo 9: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Tiro e por 4, é uma linguagem diferenciada que Amós usa. Por 3 transgressões da cidade tal, e por 4, e assim vai. Ou seja, o que é essa expressão por 3 transgressões de Damasco, de Tiro, de Gaza e por 4? Ou seja, por atos numerosos e repetidos de rebelião. Esse é o significado da expressão. Por 3 transgressões, 4, ou seja, está repetindo a mesma transgressão, está voltando no mesmo pecado. E isso mostra também, coloquei aqui, de maneira figurada, é uma forma de declarar que Deus não castiga imediatamente, mas que espera para dar a cada nação a oportunidade de arrependimento. Não é por uma transgressão, não é por 2, por 3 e por 4. Ou seja, Deus não castiga na primeira, Ele é longânimo, Ele é misericordioso, Ele dá oportunidade de mudança, de arrependimento, mas como as transgressões permanecem e o arrependimento não nasce, então a mensagem de juízo. É esse o significado. E aí tem-se então o resumo dos pecados das nações, as quais sofreriam as punições ou a punição divina. Eu coloquei aqui do jeito que está aí no seu material, tá? Tá aí, ó. Primeiro, a Síria, o pecado que Deus vai usar o profeta para dizer que está se repetindo e por conta disso o juízo virá, é o pecado de crueldade. A Síria tem se mostrado uma nação cruel com seus inimigos. Depois o pecado dos filisteus, tráfico de escravos, é o que o profeta vai denunciar. Não é que seja apenas este, tem outros pecados, mas o que o profeta Amós está denunciando, e pelo qual se justifica o juízo, tráfico de escravos. Fenícia, a cidade de Tiro, Sidom, eram negociantes de escravos, apesar do pacto. Então, eis aqui o pecado que vai demandar o julgamento. O pecado de Edom, guarda esse pecado aí que eu vou falar dele daqui a pouco, é o próximo profeta. Eu não vou falar nem muito aqui, porque Deus levantou um profeta só para profetizar contra Edom. É o que a gente vai estudar daqui a pouco. Então, Edom,
não esqueça esse nome aí, a gente vai precisar dele hoje. O pecado dele, uma irreconciliabilidade. Gostou? Vingativa. Irreconciliabilidade vingativa. É o pecado de Edom. Amon, os amonitas, crueldade baseada na cobiça. Os moabitas, ódio com violência e vingança. Agora a espada vira para Judá. Ainda no capítulo 2. As leis de Jeová são desprezadas. E o pecado de Israel, estamos dividindo aqui então, o sul e o norte, Israel, corrupção e opressão. Amós vai exercer seu ministério para o norte, Israel. Ele vai profetizar contra Betel, contra Gilgal, contra as cidades de Israel. Ok, eu não vou falar muito das nações, para nós aqui o que interessa é a mensagem de Deus para o seu povo. Então olha aí, na página 17, do capítulo 3 ao versículo 6 do capítulo 9. Os julgamentos são expostos em 3 discursos e 5 visões. O profeta Amós vai trazer 3 mensagens e 5 visões, todas elas apresentando julgamentos de Deus contra Israel. Os 3 discursos, cada um começa com a seguinte palavra: ouve isto. O tema do primeiro discurso, que é o capítulo 3, é a ingratidão para com o amor e o favor de Deus, e a sua falta de responsabilidade exige um castigo. Este castigo é anunciado pelos profetas não por acaso, mas pelo encargo de Deus, que não podem deixar de cumprir. Só um remanescente escapará do castigo. A segunda mensagem, o segundo discurso de Amós, capítulo 4, que é o que a gente vai ver já já. Por causa da opressão dos nobres e da idolatria geral da nação, eles foram castigados. Porque não atentaram a estes castigos, Israel tem de ser preparado para encontrar-se com Deus no último julgamento, que é o mais sério de todos. Eu aconselharia a que você marcasse isso daí, essa parte, a partir do porquê. Isso é muito interessante, isso é quase que chave no entendimento do profeta Amós. Porque não atentaram aos castigos, Deus os castigou. Eles não deram atenção aos castigos. Por causa disso, Israel tem de ser preparado para encontrar-se com Deus no último julgamento, que é o mais sério de todos. Daqui a pouco eu explico esse texto. Terceiro discurso de Amós: o julgamento iminente pode ser evitado buscando a Jeová. Para aqueles que desdenhosamente querem ver o dia de Jeová, ele virá com todo o seu terror. Por ter abandonado o verdadeiro culto a Deus, imitando seus pais no deserto, a nação será levada em cativeiro. Ai daqueles que vivem em segurança carnal, como se esse cativeiro não fosse iminente. Depois eu falo das visões. Deixa eu trazer para vocês aqui os discursos de Amós. Amós, ele teve dificuldade, como todos os profetas, resistência, foi intimidado a se calar, foi ameaçado de morte. O profeta não tinha vida fácil. A gente está falando isso, falei isso em Isaías, em Jeremias, Ezequiel, Daniel. A gente está falando isso aqui, Oséias, semana passada. Profeta nenhum da Bíblia teve vida fácil, nenhum. O único que teve vida fácil foi João Batista. Nenhum teve vida fácil. Amós foi intimidado, foi ameaçado de morte. Um sacerdote de Betel ameaçou Amós, tentou descredibilizar o seu ministério, que ele não era profeta, ali não era lugar para ele profetizar, ele deveria voltar para a terra dele e profetizar lá, para os boi, para as vacas, ele era um boieiro, vá profetizar lá, aqui não.
E Amós então justifica a sua vocação dizendo: eu não era profeta, nem filho de profeta. Em outras palavras, não fui eu que pedi, eu não me matriculei na escola de profeta, eu não fiz curso na escola teológica Shemá, eu não queria nada disso aqui não. Foi Deus que foi atrás de mim, me levantou, me chamou e mandou eu vir profetizar, então eu vou profetizar o que ele mandou. E aí, a profecia dele era juízo sobre o sacerdote que estava tentando intimidá-lo e sobre o rei, que era Jeroboão II, por conta de liderar toda aquela idolatria, toda aquela o problema social de se colocar contra os mais desfavorecidos, contra os pobres, a escravidão. Ele vai denunciar inclusive essas questões sociais. Amós, ele era contemporâneo de Oséias, eles profetizaram no mesmo período. O Amós, ele vai profetizar então e denunciar esses pecados, e aí ele é ameaçado a que saia dali, porque se o rei souber das suas profecias vai mandar matá-lo, etc. Enfim, a mensagem dele é muito contundente. E o capítulo 4, onde está o texto-chave, e que é um dos mais utilizados para congressos, festividades, de círculo de oração especialmente, mas também às vezes de mocidade, etc., às vezes é desconsiderado o contexto, e o contexto do capítulo 4 são denúncias de depravação moral de Israel. Versículo 2, vamos para a Bíblia. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade. Percebam a seriedade da abertura da mensagem profética. Deus não está apenas falando que vai mandar juízo. Isso já bastaria. Diz o Senhor, vou mandar juízo, assim diz o Senhor. Isso já bastaria para provocar temor. Imagina o profeta, ao invés de começar a sua expressão profética com o termo, assim diz o Senhor, usar o termo, jurou o Senhor pela sua santidade. Em outras palavras, se Deus não mandar juízo é porque Ele não é santo. Ele está jurando que vai mandar juízo, e se Ele não mandar, é porque Ele não é santo. Ele está jurando pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis, e as vossas restantes com fisga de pesca. Isso aconteceu. O povo foi levado para o cativeiro. Israel, estou falando de Israel. Quando eu falo de Israel, qual é o cativeiro a que me refiro? Assírio. Eles foram pelos assírios e, de fato, como disse o irmão Sandro, foram espalhados e depois foram trazidos para Samaria, pessoas de várias nacionalidades, dando origem inclusive ali nesse período aos samaritanos. Israel, ele vai para o cativeiro assírio e deixa de existir como uma nação pura. Ele volta como um povo mesclado. Judá é diferente. Ele vai para o cativeiro babilônico, 70 anos depois retorna. Israel não tem retorno. Então está profetizando para Israel. Jurou o Senhor pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que levarão com anzóis e vossos gestantes com fisga de pesca. Era costume, está aqui, dos assírios, colocar gancho nos narizes ou nos lábios inferior dos prisioneiros, amarrá-los a cordas e puxá-los como animais para o cativeiro. Foi o que aconteceu com Israel. Eles foram levados dessa maneira. Eles colocavam um gancho mesmo como anzol nos lábios e no nariz, e o povo vinha naquela fila indiana, amarrado pela boca ou pelo nariz, sendo puxado, arrastado, dezenas, às vezes centenas de quilômetros caminhando, sendo puxados como animais. Jurou o Senhor que isso aconteceria por conta dos pecados de Israel. Israel, em todo o seu tempo de existência, como nação depois da divisão do reino, eles nunca tiveram um rei bom. Todos os reis do norte foram maus. Nunca passaram por períodos de avivamento. O sul ainda ficava alternando. Ora aparecia um Asa da vida, um Josafá, um Josias, um Uzias. De vez em quando aparecia um rei bom no sul,
que trazia um avivamento, um retorno à palavra e tal. Aí depois nasceu outro rei mau, e passava 2 gerações, vinha um rei bom. Oscilava o sul, o norte não. Desde o Jeroboão, primeiro, até o último rei, que não é o profeta Oséias, mas tinha o nome de Oséias, todos foram maus. E quando Jeroboão I assumiu, você lembra, a gente estudou isso lá em Crônicas, em Reis, ele ficou com medo de perder popularidade e que os seus súditos, em uma incursão ao sul, a Jerusalém, para adorar no templo, acabassem se reunindo ao filho de Salomão, Roboão, e se levantasse contra ele. A estratégia dele foi fazer altares, bezerros de ouro, um em Betel e o outro em Dan, extremo norte, e o outro no limite entre Israel e Judá, que era a cidade de Betel. Ele colocou o bezerro de ouro, portanto, em Betel, e outro bezerro de ouro lá em Dan. Quem tivesse do meio para o norte, ia adorar em Dan. Quem tivesse do meio para o sul, adorava em Betel. Mas não atravessavam para Judá para ir adorar em Jerusalém. E esses altares eram altares idólatras. Ele consagrou, Jeroboão, consagrou sacerdotes dos mais baixos do povo, idólatras. Então, era uma religião ilegal, era um sacerdócio ilegal, era um culto ilegal, Deus não estava ali. E foi até o final desse jeito. Por isso o juízo foi mais severo sobre o norte, foi mais duro sobre o norte, porque não tinham não tinha nem lampejos de arrependimento, de avivamento, nunca teve. E aí eles foram levados desta forma aqui, ó, perversa, humilhante, para a Síria. Aí Amós continua profetizando no capítulo 4, do versículo 6 até o versículo 11. Se você quiser e puder acompanhar na sua Bíblia, de repente você vai até marcar, quando observar esses detalhes. Nós vamos ver do versículo 6 ao versículo 11, foi aqui que eu preguei lá no fim de semana passado. Vemos Deus enviando 5 calamidades com a intenção de trazer Israel ao arrependimento. Veja bem, Deus já havia enviado profetas. Volta para mim, se arrependa, se converta, abandona o pecado. O povo não ouviu. Deus mandou Oséias, que foi contemporâneo de Amós, veio até um pouquinho antes, com um sermão vivo, pregando com a vida. O povo não se converteu. Deus então vai começar a mandar juízos menores. Juízo, Deus, aquele famoso que a gente usa hoje, Deus vai tocar aqui, vai tocar ali, toca lá, toca acolá, vem tocando pelas beiradas, né, de forma periférica, para ver se acorda o crente, se desperta o crente, se o crente cai na realidade de como ele está longe de Deus. Então Deus mandou 5 calamidades. O propósito de cada uma delas era que o povo acordasse para a vida e voltasse para Deus, retornasse para o Senhor. Então a intenção era trazer Israel ao arrependimento. Só que você vai observar na sua Bíblia, que está igual à minha, que há uma característica na narrativa, que é a alegação enfática de Deus de que os israelitas tinham culpa desses desastres terem acontecido com eles. Cada estrofe termina com o trágico estribilho. Isso aqui é como se fosse uma canção, como se fosse um hino, que termina com o seguinte estribilho: contudo, não vos convertestes a mim. Não, observe aí. Primeira calamidade que Deus vai mandar: fome. Vou tocar na comida, no alimento. Vou tocar no estômago desse povo. Vamos ver se eles acordam e se arrependem. Está aí no versículo 6. Também vos deixei de dentes limpos. O que significa deixar de dente limpo? Não sujou nem o dente, nem precisou limpar, o dente estava limpo, nem sujou. Por quê? Em todas as vossas cidades, e com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo,
não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Deus tocou no alimento, mandou a fome, o povo passou fome e Deus está aguardando o povo buscar Ele. O tempo passou e o povo não se converteu. Então vai a segunda calamidade, seca, versículos 7 e 8. Além disso, ou seja, além da fome, retive de vós a chuva, 3 meses ainda antes da ceifa. Fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas o outro, que ficou sem chuva, se secou. Andaram 2 ou 3 cidades indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Então vamos para o terceiro juízo, ver se o povo acorda. O povo está entorpecido pelo pecado mesmo. Terceira calamidade, destruição das colheitas. Feri-vos com o crestamento e a ferrugem a multidão das vossas hortas, e das vossas vinhas, e das vossas figueiras, e das vossas oliveiras, devorou-a o gafanhoto, contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. 3 calamidades. Então vamos para a quarta. Quarto juízo, está no versículo 10. Enfermidade e derrota na guerra. Enviei a peste contra vós outros à maneira do Egito, assim como mandou peste no Egito. Os vossos jovens matei-os à espada, e os vossos cavalos deixei-os levar preso, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes, morte na guerra. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Você imagina que situação? Que ponto chegou o adormecimento do povo, entorpecido pelo pecado? Deus fala com o profeta, através do profeta, Deus fala através da vida do Oséias, Deus fala através da fome, Deus fala através da seca, Deus fala através da guerra, e o povo não se converte. Então vai a quinta calamidade. Deus mandou destruição sobre cidades israelitas. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra. Olha a comparação, como destruiu Sodoma e Gomorra, assim fez com alguns de vós. E vós fostes como um tição arrebatado da fogueira. Escapou um remanescente, quando Deus destruiu com fogo algumas cidades. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Isso aqui agora é o versículo 11. Então agora olha o que diz o 12. Amós 4:12. Portanto, isso é continuação das 5 calamidades. Deus mandou 5, e ao final de cada uma delas Deus diz: não vos convertestes a mim, não vos convertestes a mim, não vos convertestes a mim. Portanto, assim te farei, ó Israel. Porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Prepara para você se encontrar com Deus depois de não ter se arrependido, diante de 5 calamidades, diante de mensagens proféticas, diante de oportunidades sem par, incontáveis. Prepara-te para encontrar com o seu Deus. Isso daqui não é uma mensagem de preparação para o arrebatamento. Deus está falando: te prepara agora para se encontrar comigo no juízo, porque você não se converteu. Não se converteu na primeira calamidade, nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta, nem na quinta. Por causa disso, te prepara para te encontrar com Deus. Como é que você acha que esse Israel vai se encontrar com Deus? Para entrar para o céu? Para ser arrebatado? Como Israel não havia se voltado para Deus em meio a essas 5 calamidades, a nação teria que se encontrar com o próprio Deus, confrontar-se com o Deus a quem Israel tanto escarneceu e rejeitou. Seria um destino bem pior do que eles poderiam imaginar. Esta expressão prepara-te não é um chamado ao arrependimento, mas sim um anúncio de que agora era tarde demais
para se arrepender. Então, é aqueles temas que se coloca imaginando arrebatamento, preparar, mas esse prepara-te para encontrar com Deus é para quem já era. Game over. Game over. Agora vamos para as visões. Nós temos agora uma sequência de 5 visões. Dá uma olhada aí no seu material. Página 18. Os gafanhotos são juízos ainda. Primeiro foram 3 mensagens de juízo. Agora são 5 visões de juízo. Gafanhoto. Segundo, fogo do abismo. Provavelmente isso aqui é uma mensagem também se referindo à seca. Terceiro, o prumo. Ó o prumo aí. Parece que até eu vi ele descer aqui agora. Quarto, o sexto com as frutas de verão. E o quinto, a quinta visão, o Senhor sobre o altar. Qual que vocês querem que eu fale aí? Prumo? É claro, né? O prumo. Tem que ser o prumo. Nesta parte do livro, destaca-se de modo bastante especial as 5 visões de Amós. Nelas, o juízo de Deus aparece representado por meio de vários simbolismos: praga de gafanhoto, fogo abrasador, prumo de pedreiro, cesto de fruto de verão e o estremecimento dos umbrais do santuário. Eu vou falar do prumo, mas dá uma olhada aí na sua Bíblia. Tem algo interessante que merece um destaque também aqui. A visão da locusta, está lá no capítulo 7. A visão da locusta, do fogo e do prumo, é o capítulo 7. No capítulo 7, portanto, temos 3 das 5 visões. A praga do gafanhoto, o fogo, que representa a seca, e o prumo. Versículo 2. Aconteceu que, como eles tivessem comido completamente a erva da terra, que é o gafanhoto, eu disse, profeta Amós, Senhor Jeová, perdoa. Como se levantará agora Jacó? Pois ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Interessante, Deus está mostrando para o profeta. Vai mandar o juízo do gafanhoto. O profeta vê o gafanhoto comer toda a lavoura. E aí ele entra na brecha da intercessão. E ele intercede. Senhor Jeová, não faça isso. Israel não vai sobreviver porque ele é pequeno. Aí Deus volta e fala com ele: não farei. Ou seja, atendeu ao pedido do profeta, a intercessão. Aí Deus vai mostrar a segunda visão, versículo 4. Assim me mostrou o Senhor Jeová. Eis que o Senhor Jeová clamava que queria contender por meio do fogo e consumiu o grande abismo e também queria consumir a terra. Então eu disse: Senhor Jeová, cessa agora. Como se levantará Jacó? Pois ele é pequeno. E o Senhor se arrependeu disso. Nem isso acontecerá, disse o Senhor Jeová. Mais uma vez, o profeta teve êxito na sua intercessão. Deus mostrou a ser. Não fica preocupado por enquanto com a expressão arrependimento de Jeová, não, que a gente vai falar dela hoje ainda também. Mas já estudamos isso lá na doutrina de Deus, antropopatismo, sentimento humano atribuído a Deus, para a gente poder entender. Não se preocupa com isso, mas eu vou voltar a falar daqui a pouco. Mas mais uma vez está aí Deus mostrando uma visão de juízo, o profeta intercedendo e Deus atendendo a oração do profeta e removendo, vamos dizer assim, a sua mão de juízo. Aí vem a terceira. Mostrou-me também assim: eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo e tinha um prumo na sua mão. Está aqui, ó, o slide. Um prumo. Quem sabe o que é um prumo? Vocês nunca trabalharam como servente pedreiro, vocês não sabem o que é prumo, não. É um fio com um peso amarrado na ponta, usado para estabelecer uma linha vertical. Tem
Tem um ali? Pega ali. Eu ia botar uma foto aqui, mas vou mostrar o prumo para vocês. Aqui é assim, que servirá como base para se construir uma parede reta. É bom que ele vai pegar o prumo, que eu quero até apresentar esse prumo para o pedreiro que fez lá em casa, que eu acho que ele também nunca viu isso não. Eu vou precisar levar esse negócio para ele, pelo menos uma foto para ele ver. É só minha casa que é fora de prumo ou tem mais alguma aqui também? Você vai botar aquele armário de canto assim, fica aquele Vzão aberto assim, ó. A parede vai para lá, o armário vem para cá, você quase entra. Não é só lá em casa não, na sua, de mais alguém deve ter também. Hã? Fora de esquadro? Traz o esquadro também, que lá ele também não usou não. Além do prumo, não usou o esquadro também. Eu só vou aprendendo aí o que ele não usou lá. Tudo isso ele precisava. Pois bem, enquanto o Oséias foi lá no material de construção, foi comprar, não vai ver se está aberto ainda. O Senhor me disse: que vês tu, Amós? Versículo 8. E eu disse: um prumo. Até o esquadro veio aí, ó. Eu vou precisar tirar foto dos dois. Não, eu vou mostrar o vídeo depois para ele. Aqui está o prumo. Tá o prumo. Eu não vou ensinar você a usar aqui agora, né? Isso aí é outra aula, tá? Outro dia a gente marca essa aula aí. Do prumo e do esquadro. O profeta viu isso daqui, o prumo. Tá lá na parede, certinho, tá? Alinhada. Ok. Deixa aqui tudo na filmagem. Tá bom. O interessante, foi um muro que foi levantado, deixa eu voltar, ó. Mostrou-me também assim: eis que o Senhor estava sobre um muro, olha quem é o pedreiro, levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. Deus levantou um muro, e Deus usou o prumo, então o muro estava no prumo, né? Aprumado. Só que Deus voltou um tempo depois com o prumo, para ver se o muro que ele levantou a prumo ainda estava no prumo. E o Senhor me disse: que vês tu, Amós? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel, nunca mais passarei por ele. Na verdade, o muro representa Israel. Quando Deus coloca de novo, vê que o povo não está como ele o fez. Saiu do prumo. Deus fez o povo de uma maneira, reto. Passou um tempo depois, quando Deus voltou, não estava mais do jeito que ele fez. Não foi assim que eu fiz. Não fui eu que criei vocês torto assim, caindo para lá, fora do prumo. Eu não criei vocês fora do prumo. Eu levantei vocês no prumo. E agora eu voltei com o prumo, está fora do prumo. Quando o profeta, o Senhor estava sobre o muro, Israel, o qual havia sido construído fielmente de acordo com o prumo. Qual foi o prumo que Deus usou? Não foi esse. Isso aqui é uma linguagem alegórica, é uma visão. Mas o prumo é a revelação da palavra de Deus. Deus levantou o povo de acordo com a sua palavra. Agora Deus estenderia o seu prumo novamente para demonstrar como o povo estava torto em sua observância dos mandamentos que ele lhe dera. Não, eu fiz vocês reto, de acordo com a minha palavra, no meu molde, no meu preceito, nos meus mandamentos, e agora vocês estão tortos, não estão cumprindo minhas leis, meus mandamentos, saíram fora do prumo. Quando o profeta ouviu de Deus que o povo estava fora do prumo, e que Deus não passaria mais pelo povo, significa não mais manifestarei sobre eles a minha misericórdia, a minha graça, não mais manifestarei sobre eles o meu cuidado, vou permitir que eles sejam levados escravos, não vou protegê-los. Por quê? Porque eles estão fora do prumo, não estão do jeito que eu os criei, eu os levantei. É interessante que nesse momento o profeta não intercede pelo povo, não intercede pelo povo. Aí eu fico pensando, será que vale a pena interceder por crente fora do prumo? Só eu aqui, meu pensamento, eu. O profeta achou que não valia a pena. Quando Deus falou que ia mandar uma praga de locusta, de gafanhoto, o profeta intercedeu. Deus, tá bom, não vou mandar. Quando
Deus falou que ia mandar seco, o profeta intercedeu. Deus disse, tudo bem, não vou mandar. Quando Deus falou, o povo está fora do prumo, aí o profeta, então não vou interceder para esse povo não. Aí não dá, fora do prumo. Não vale a pena. Nunca mais passarei por ele. Significa que Deus não mais poupará Israel. A nação havia ido longe demais e não havia esperança. Por esse motivo, Amós não intercedeu pela terra como havia feito 2 vezes anteriores, que a gente viu aí. Aqui você não vai ver intercessão, ele não intercede. Então, é o juízo. E é justamente a mensagem do prumo. Eu não coloquei aqui, mas se você tiver na Bíblia, o 8, aí o 9. Mas os altos de Isaac serão assolados, destruídos os santuários de Israel. Levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Isso aqui é o Amós profetizando. Eu vou derrubar os altares, né? Deus falando. Eu vou acabar com os santuários de Israel. Eu vou passar a espada na casa de Jeroboão. Vou matar o rei e seus filhos. Então, olha o versículo 10. Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel. Você acha que é só hoje que tem fofoqueiro? Quando Amazias, o sacerdote, ouviu o profeta profetizando que Deus ia passar a espada em Jeroboão, ele correu lá em Jeroboão. O senhor está sabendo o que o Amós andou profetizando acerca do Senhor? Mandou um zap para ele, né? Para o Jeroboão. Foi lá e falou: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não poderá sofrer todas as suas palavras, porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levada para fora da sua terra em cativeiro. Isso aqui é Amazias falando, o sacerdote Amazias falando com Jeroboão, rei, das profecias de Amós. Olha que fofocaiada terrível aqui, em 2 versículos da Bíblia. Você passou, leu direto, nem percebeu a trama. O Amazias não tem condição de tocar em Amós, de mandar matá-lo, prendê-lo, mas ele sabe que Jeroboão, que é rei, tem. Então ele faz as vias do leve trás, colocar um contra o outro, colocar o rei contra o profeta, e depois ele volta, está no versículo seguinte, para ameaçar o profeta. Depois, versículo 12, Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come pão e ali profetiza. Em outras palavras, vai profetizar em outro canto, vai profetizar em outro, vai para Judá, foge, sai fora. Aqui você não prega de novo não, aqui não. Versículo 13, mas em Betel, daqui por diante, não profetizarás mais, porque é o santuário de quem? De quem? Olha de quem é o santuário, olha quem manda aí, do rei. E a casa é de quem? Do reino. Amazias fala: aqui tem dono, aqui quem manda é o rei. A casa aqui, o santuário pertence ao reino. Aqui é proibido profetizar contra o rei. Aqui é proibido profetizar contra o reino, porque essa casa é do rei do reino, Betel. O que significa Betel? Do hebraico, Betel, Beitiel, é casa de quem? Mas o rei já tomou para ele, não é mais casa de Deus não, você está no lugar errado, vai profetizar em Judá. Aqui, Betel, aqui não é mais casa de Deus, aqui agora é casa do rei. Que coisa terrível, né? E respondeu Amós e disse a Amazias: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Eu estou aqui porque Deus mandou, não é porque eu quis. Deus mandou dizer isso, eu vou dizer. Enfim, depois você vai ler, você vai entender melhor quando voltar a ler Amós, numa outra ocasião. Você vai perceber isso daqui. A mensagem de Amós, toda ela, é uma mensagem que confronta uma religião mentirosa, que confronta um templo que tem tudo, tem sacerdote, tem culto, tem liturgia, só não tem Deus. Você quer ver outra coisa? Volta no capítulo 4.
aliás, no capítulo 5. Olha a ironia que o profeta utiliza aqui no capítulo 5, quando ele profetiza a ruína de Israel. Ouvi esta palavra que levanto como uma lamentação sobre vós, ó casa de Israel. A virgem de Israel caiu, nunca mais tornará a levantar-se, desamparada está na sua terra, não há quem a levante, porque assim diz o Senhor Jeová: a cidade da qual saem 1000, conservará 100, isso aqui é um remanescente. Aquela da qual saem 100, conservará 10, a casa de Israel, isso é remanescente. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei, mas não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levado cativo, e Betel será desfeito em nada. Juízo. Gilgal, Betel será desfeito em nada. Ué, mas não é casa de Deus? Mas deixou de ser casa de Deus para ser casa do rei. E o que Deus falou? Eu vou acabar com Betel. Alguém, mas Deus acabar com a casa dele? Os homens acabaram primeiro quando se apropriaram e colocaram Deus para fora. Aí Deus vem depois e acaba com a gracinha dos homens. Isso é forte. Aí, pô, Betel, casa de Deus. Deus está falando: eu vou acabar com Betel. Não, não pode, Deus não faz isso, não existe. Isso é antibíblico, isso não. Quando o povo coloca Betel para fora, a casa de Deus deixa de ser casa de Deus, passou a ser casa do rei. E Deus disse: eu vou acabar com Betel. E acabou com Betel. Acabou com Betel. Amós teve dificuldade por causa dessas profecias, e não era para menos. Não era para menos. Se a gente for ainda mexer aqui nesse Amós, eu te aconselho que mexa depois. Você vai ver cada coisa, cada mensagem que o profeta traz aqui, cada julgamento é muito forte, muito forte. Mas a gente precisa caminhar. Restauração de Israel. Aí então o livro é finalizado com uma mensagem de esperança. Todo profeta profetiza juízo, mas profetiza restauração. Via de regra, os juízos eram iminentes e as restaurações estavam apontando para um futuro. Ainda é futuro para nós a restauração de Israel. Eis que os olhos do Senhor Jeová estão contra este reino pecador, Israel, e eu o destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó. Trata-se de um raio de esperança em um longo trecho sobre juízo e destruição. Diz o Senhor: o julgamento de Deus seria severo, mas sempre há remanescentes, no caso sobreviventes. Porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode grão no crivo, em que caia na terra um só grão. Pega lá a peneira. Não, precisa não. Que agora é uma peneira, ó. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem: não se avizinhará nem nos encontrará o mal. Peneirar cereais com crivo era a última parte da limpeza de cereais, antes de juntá-lo para armazená-lo. O crivo, ou a peneira, tinha furos do tamanho certo para o cereal cair quando sacudido, retendo apenas pedras e outros detritos. Sendo assim, um só grão refere-se ao menor das pedras. Ele não passaria na peneira junto aos cereais limpos. Essa mensagem figurada fala-nos da purificação de Israel. Deus vai passar a peneira. É isso aí, ó. Hoje tem prumo, hoje tem peneira. O negócio hoje está pentecostal aqui, né? A peneira. Deus vai peneirar. Só que tem uns que falam assim, ó: Deus vai peneirar e só vai ficar... Não, os que ficam é os que não prestam na peneira. Os que ficam é o que depois você joga fora. É os que caem é o que presta, que passa nos furos. Só que o pessoal: Deus vai peneirar e só vai ficar na peneira. Não, eu não quero ficar na peneira, eu quero passar, porque o que fica é o que não presta. A gente precisa dar aula de... Tem que aprender até isso para ser profeta. Tem que aprender o beabá da construção civil. E depois alguém ainda critica: o camarada é pedreiro e quer ser profeta. Ó, é melhor, os pedreiros estão mandando melhor aí como profeta do que os que não são.
Naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi, que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e a edificarei como nos dias da antiguidade, e os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Ou seja, o livro está terminando aqui com uma promessa de salvação, que inclui a restauração da dinastia de Davi, e o retorno do exílio e a instalação do povo de Israel na terra prometida. Então aqui é uma mensagem, mais uma vez, apontando para o milênio. Bom, encerrado Amós, isso aqui é uma visão rápida, né, pessoal? Panorâmica, assim, os pontos chaves, para você depois ler o livro. Agora você vai entender, você tem todo esse prisma aí, para você entender melhor. Antes do intervalo ainda, faltam 15 para as 9, e nesses 15 minutos falaremos do Obadias. Obadias não veio hoje. A gente vai falar agora, é o Obadias. É o Obadias, o pecado de Edom. Isso aí, guarda. A profecia de Obadias toda é sobre isso. Aí depois do intervalo a gente fala sobre Jonas. Página 20. Eu vou ler porque é apenas ela. Obadias é o livro, um capítulo só. Pouco se sabe sobre este profeta, além do seu nome, que significa servo do Senhor. O nome em si não é incomum no Antigo Testamento. O valor e a autoridade da mensagem deste livro apoiam-se no fundamento de que o Senhor o disse e não na fama do mensageiro. O tema do livro de Obadias, que tem apenas um capítulo, em que prediz a destruição de Edom, dando como causa a mortandade e o agravo feito a seu irmão Jacó. Exorta Edom a não zombar mais dos filhos de Judá nos dias de sua perdição, e anuncia o livramento e a expansão de Israel. Então, temos apenas um capítulo, mas que se divide em duas partes. Do versículo 1 ao 16, a vingança de Deus sobre Esaú, que também é Edom. E o 17 a 21, uma mensagem, mais uma vez, de futuro, de restauração para Jacó, ou seja, para a nação de Israel, os judeus. Edom, vale lembrar aqui, que Edom descende de Esaú. Edomitas são os descendentes de Esaú. E Israel é descendente de Jacó. Jacó teve o nome mudado para Israel. O antagonismo entre eles é evidente em toda a Bíblia. Já em Gênesis, há uma declaração simples, mas sugestiva. Os filhos lutavam no ventre dela. Quando a mãe estava grávida de Jacó e de Esaú, a Rebeca, não é? Rebeca estava grávida. A Bíblia diz que já no ventre eles brigavam. Havia uma disputa. Teve início aí a história deste conflito. Ele começou no seio da família e se perpetuou quando os descendentes de cada um formou uma nação. Este antagonismo chegou até os tempos de Cristo. Olha que interessante aqui. Jesus era judeu, portanto descendente de Jacó. Herodes era edumeu, descendente de Esaú. Cristo e Herodes nunca se falaram. Depois do cerco a Jerusalém, em 70, os edumeus se perdem de vista. E a nação da promessa, apesar de todos os eventos de fúria e perseguição contra ela ao longo dos séculos, permanece viva para ver se cumprir todas as promessas que lhe foram feitas desde Abraão. Então, o tema básico do livro de Obadias, que está aí, é sobre um juízo pesado de Deus sobre Edom. Obadias, servo de Jeová. Tema central: Edom já foi julgada e sua condenação é certa, por seu orgulho ao se regozijar com os infortúnios que sobrevieram a Jerusalém. Está aí, como é que eu falei lá atrás, quando a gente estava vendo Amós, o que era o juízo sobre Edom, qual era o pecado de Edom? Lá em Amós está escrito, na página 17,
a parte 4, uma irreconciliabilidade vingativa. Edom não se reconciliava com Jacó, com o povo judeu, não havia reconciliação, pelo contrário, havia sempre aquele desejo de vingança, era nutrida no coração de Edom, um desejo de ver o mal de Judá, de ver Judá sendo destruído, sendo devastado. Apesar de serem irmãos, descenderam, um descendente de Jacó, outro descendente de Esaú, então tem aquela ramificação, eram irmãos, mas Edom, descendente de Esaú, sempre desejavam ver o mal de Judá. E aí o que acontece? Edom está sendo julgado por Deus e condenado porque se orgulhou e se regozijou quando viu Jerusalém sendo destruído pelos babilônios. Mais ou menos assim, Deus estava punindo Judá, Jerusalém, seu povo, através dos babilônios. E aí Edom ficou feliz. Quando Deus viu que Edom ficou feliz pelo infortúnio de Judá, a espada de Deus que estava contra Judá virou para Edom. Agora o juízo vai vir sobre você. Por quê? Porque você ficou feliz com o dia do juízo sobre seu irmão. Para a gente sair daqui pensando, o que eu fiz? Você ficou feliz com o juízo sobre seu irmão. Você se alegrou com a queda dele. Você se regozijou. Eu vi, e por isso eu vou te punir. Um gloriazinho assim meio... Gente, isso é sério, porque a gente está vivendo o tempo que todo mundo sabe, se prega no púlpito ódio contra o irmão. Você sabe disso. Se prega no púlpito, se estimula, se instiga, exalta-se o ódio contra... Esse seu irmão aí, ele vai ver, ele não sei o que... Aí você sai do culto babando. É isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. É isso aí. Isso que é Deus, é Deus, é Deus. É Deus. Tô vendo, tô de olho. Então prega-se isso. Os hinos que vendem muito, que o pessoal gosta, é os hinos que fala disso, de ódio. E aqui a gente está vendo um livro, um profeta que foi levantado para profetizar juízo sobre uma nação inteira, simplesmente porque ela se alegrou com o julgamento de Deus sobre seu irmão. Então, vamos lá, é rapidinho. Ao longo de um período de cerca de 20 anos, 605 a 586, os babilônios invadiram a terra de Judá e fizeram repetidos ataques à cidade sagrada de Jerusalém, a qual foi finalmente devastada em 586. Os edomitas viram essas incursões como uma oportunidade de extinguir sua amarga sede de vingança, contra Israel. Então os edomitas juntaram-se aos babilônios contra seus parentes distantes e ajudaram a profanar a terra de Judá. O fundo histórico da destruição de Jerusalém coloca a data da profecia de Obadias logo após 586. Em sua profecia, Obadias alerta a Edom sobre a vingança de Deus que estava se aproximando. Então, primeira parte, a vingança de Deus sobre Esaú. Versículo 3, é um livro que, olha, é muito bom de ler, é um capítulo só, e a partir dessa informação, te aconselho, leia, um capítulo, você vai entender a temática. Versículo 3, não tem capítulo, então é sempre versículo. Obadias 3, a soberba do teu coração te enganou, como que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derribará em terra? Isso tudo aqui era o que Esaú dizia no coração, e Deus está denunciando. Às vezes a gente não mostra externamente, mas Deus está denunciando o que está lá no coração. O que pensava Esaú? Eu moro aqui nas rochas, a minha cidade é encravada dentro das cavernas nas rochas. Quem é que vai me derrubar daqui? Quem é que vai? Eu vou descer lá em Judá, vou aproveitar que os babilônios estão entrando, vou entrar, depois eu volto para cá. Quem é que vai me pegar aqui? A soberba do teu coração. A soberba é o pecado que Deus julga, e isso resultará na punição divina sobre Edom. Edom vangloria-se na sua alta e arrogante posição, zombando de seus inimigos.
quem me derribará em terra? Aí, na acessibilidade das suas montanhas, dava aos seus habitantes um sentimento de orgulho e de excessiva segurança. Ele supõe estar seguro nas fendas das rochas, mas sua confiança nas fortificações terrenas se mostrará mortal. Versículo 4. Se te elevares, é Deus falando através de Obadias, para Edom, se te elevares como águia, e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. E aí? Você está achando que vai escapar porque mora nas montanhas? Você pode pegar a sua casa e levar para as estrelas. Eu vou te derrubar daí. Eu vou te derribar. A águia era notável por seu voo poderoso e forte, mas nem mesmo um ninho colocado entre as estrelas estará fora do alcance do soberano poder de Deus. Te derribarei. A humilhação é o castigo da soberba e da arrogância de Edom. Quanto mais quiser subir, pior, né? Maior será a queda. Não tem jeito, porque se ensoberbeceu. Versículo 10. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a confusão e serás, olha a sentença, exterminado para sempre. Ponto final na sua história. Vou riscar você do mapa. Você vai deixar de existir, porque você se alegrou no juízo que eu mandei sobre o seu irmão. Será exterminado para sempre. Edom está cheio de violência contra Jacó. Uma desconsideração total com a vida humana. Assassinato já é um pecado horrendo. Cometido contra um irmão, torna-se um mal deveras pior. Por esse motivo, Edom será exterminado. Versículo 11. No dia em que estiveste em frente dele, no dia em que os forasteiros, babilônios, levaram cativo o seu exército, e os estranhos, babilônios, entravam pelas suas portas e lançavam sorte sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles. Você se infiltrou no meio, se aproveitou. Seu irmão estava... É o famoso chutar o cachorro morto, né? Você viu que seu irmão já estava lá, a Babilônia... Aí você, eu vou te dar um bico também. Eu estava querendo, não era de hoje. Está caído? Está no chão? Então eu vou entrar agora e acabar de... Deus viu, tu estava entre eles. Algo compreensível seria os babilônios atacarem Judá, mas era impensável uma nação como Edom juntar-se aos babilônios contra os seus próprios irmãos. É muito sério, hein? 12 e 13. Mas tu, olha aqui, tu não devias olhar para o dia de teu irmão, no dia do seu desterro, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem alargar a tua boca. O que é alargar a boca? Rio de orelha a orelha, no dia da tua angústia. Você não devia ter feito isso, ter se alegrado, ter se regozijado. Rio de orelha a orelha, no dia da angústia do teu irmão. Nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar satisfeito para o seu mal no dia da sua calamidade, nem estender as tuas mãos contra o seu exército no dia da sua calamidade. Deus está dizendo, eu posso entrar lá, destruir o meu povo, eu posso castigar, eu posso humilhar, mas você não podia. O povo é meu, o povo não é teu. Pecou, fez isso, fez aquilo, eu vou tratar com ele, eu posso, você não tem direito de ir lá, humilhar. Tu não devias ter feito isso. Mensagem de Deus a Edom. Porque como vós bebestes no monte da minha santidade, fizeram festa lá em Jerusalém, por causa do desterro, se alegraram, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão e engolirão, e serão como se nunca tivessem sido, deixarão de existir. Apesar de Deus ter punido os judeus com a invasão dos babilônios, o Senhor ainda via Jerusalém como monte da sua santidade, porque Jeová pretende restabelecer futuramente sua presença lá, no milênio. Então é um pecado profanar a cidade de Jerusalém. Aí vem a segunda parte, agora Deus vai falar com Judá, trazer promessas de restauração. Mas no Monte Sião haverá
livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Haverá livramento. Enquanto Edom, promessa de Deus para Edom, te exterminarei, ou seja, Edom será completamente destruído. No Monte Sião, isto é, em Jerusalém, há um grupo de pessoas salvas da catástrofe. Esse remanescente participa da restauração de Israel e é o germe de um povo de Deus totalmente renovado. 21. Levantar-se-ão salvadores no Monte Sião para julgarem a montanha de Esaú. O reino será do Senhor. Essas foram as últimas palavras de Obadias contra toda arrogância, orgulho e a rebelião humana. Edom achava-se indestrutível, mas o Senhor humilhou aquela nação humilhou aquela nação e restaurou Judá, que estava caída. Muitas pessoas são tentadas a achar que estão fora do alcance de Deus. Não obstante, Deus as humilhará, assim como exaltará aqueles que se humilharem diante dele. E no grande dia, ele estabelecerá seu justo governo sobre todos. Aplicação da mensagem de Obadias para os nossos dias. Para a gente ir para o intervalo aí. Qual é a aplicação? Você já pegou aí, né? Dentre tudo quanto falou Obadia, um aviso precisa ser guardado. Satisfazer-se diante do sofrimento de um servo de Deus, mesmo que este esteja sendo impiedosamente castigado pelo próprio Senhor, certamente atrairá a ira incontida do próprio Todo-Poderoso, que, sem a mínima misericórdia, abate com destruição os zombadores de seu povo. Isso aqui é frase para você postar na rede social. Isso aqui é frase. Abre o olho. Fechando, os judeus, após massacrados por Nabucodonosor, retornaram à vida nacional 70 anos mais tarde. Os edomitas, no entanto, isto é, os zombadores de Judá, foram literalmente varridos do mapa após o ano 70 depois de Cristo. Amém. Você sabe onde fica Israel? Sabe onde ele fica? E Edom, sabe onde está? Não existe mais, não está no mapa. Procura lá no mapa onde está Edom, foi riscado. Israel, Judá, passou por tudo que passou, mas está lá. Deus restaurou. E Edom, que rio de Judá, está onde? Foi riscado do mapa. Então, vou dizer mais nada, vamos para o intervalo. Deus abençoe. Retornando aí, irmãos, página 21, profeta Jonas, ao capítulo 5. Vamos falar agora do Iona, está aí, cujo nome significa pomba. Jonas foi um profeta de Israel que viveu mais ou menos na época de Jeroboão II. Assim, o seu ministério teve início provavelmente quando o de Eliseu cessara. O seu nome significa pomba, e ele ocupa um lugar especial de primeiro missionário no estrangeiro. O tema: o livro de Jonas é diferente das outras profecias por não conter uma mensagem direta a Israel, sendo a mensagem do profeta dirigida aos ninivitas. Embora não mencionada diretamente, há uma grande lição neste livro para a nação judaica, a saber que Deus é Deus não só dos judeus, mas também dos gentios, e que é dever do seu povo escolhido levar a luz da revelação divina. O tema do livro pode ser resumido da seguinte maneira: o amor de Deus para com os gentios revela-se ao enviar-lhes um profeta que os chama ao arrependimento. Conteúdo: a história relata que os assírios eram um povo cruel e desumano, que não via problema algum em enterrar vivo o inimigo, em esfolá-lo vivo ou espetá-lo em estacas sob o sol quente. Jonas disse que, se fosse para Nínive ser destruída, que fosse,
pois ele preferia desobedecer ao Senhor a ver os inimigos salvos do julgamento. Nos 4 capítulos de seu relato, Jonas apresenta as experiências por que passou e as lições que aprendeu. No capítulo 1, resignação, nós temos uma lição com a paciência de Deus. No capítulo 2 do livro, arrependimento, temos uma lição com o perdão de Deus. Capítulo 3, reavivamento, a lição com o poder de Deus. E no capítulo 4 nós temos uma rebelião e, na sequência, uma lição com a misericórdia de Deus. Então nós vamos analisar aí cada um dos capítulos. Resignação, o profeta tenta fugir da presença de Deus ao invés de cumprir o chamado. Segundo, Jonas tem a oportunidade de perdão, quando ele busca o Senhor. Depois nós temos no 3 um reavivamento, em Nínive, quando Jonas prega. E o quarto, o episódio com a aboboreira. Vamos aqui no final, na página 24, para eu terminar a leitura aqui e já ir para os slides. No capítulo 1, Deus controla o vento e as águas. No capítulo 2, o peixe. E no capítulo 4, a planta, o verme e o vento. Mas ele não podia controlar o profeta sem que o mesmo se entregasse nas mãos dele. Tudo na natureza obedece à palavra de Deus, exceto os seres humanos. E os homens são os que têm as melhores razões para lhe obedecer. Algumas pessoas veem em Jonas um relato da nação judia, desobediente, expulsa da terra, engolida pelo mar dos gentios, preservada apesar da oposição ao Senhor. Essa nação foi trazida de volta e teve uma nova chance. Então vamos ver. A gente conhece bem o livro, né, um dos mais conhecidos dos profetas menores, é o Jonas. O tema central está aí. Deus ama todas as pessoas e quer mostrar a todos sua misericórdia, baseado no arrependimento. Contexto histórico, importante saber que os assírios pagãos eram inimigos de Israel, de longa data, era uma força dominante entre os antigos. Os acontecimentos do livro giram em torno do reinado de Jeroboão II no início do século VIII, cerca de 793 a 753 a.C. Primeiro capítulo, a lição da paciência de Deus, né? A resignação do profeta. Vocês lembram em geografia bíblica, quando falamos sobre Jonas? Estava aqui em Jope, ó. Eu lembro, essa aula, se eu não me engano, foi até lá em cima, a gente usou o mapa bem de perto. A ordem de Deus era que o profeta fosse para a cidade de Nínive, que está aqui, e o profeta entra num barco no Mediterrâneo com o intento de fugir na direção oposta, em direção a Tarsis, já lá quase no Estreito de Gibraltar, região sul da Espanha. Está aqui, capítulo 1, versículo 2, a ordem era para cá. Capítulo 1, versículo 3, o profeta quis ir para lá, saindo de Jope. Deixa eu ver, próximo slide. Está aqui. Olha, aqui dá para a gente ter uma dimensão do que Deus pediu do profeta, ó, daqui de Jope para Nínive. Lembrando sempre, um trajeto por terra, um trajeto, né, que, hipótese alguma, poderia ser feito por vias marítimas. Então não tem aquela história, a gente já falou lá, do peixe ter cuspido Jonas em Nínive. Não tem peixe que leva ninguém a Nínive. Jonas foi cuspido no lugar de onde ele intentou fugir, e a ordem do Senhor veio a ele pela segunda vez para que ele fosse à grande cidade de Nínive. Ele não foi cuspido lá. Ele intentou fugir aqui para Tarsis, ao sul da Espanha.
atravessando todo o Mediterrâneo. Então, só que o que acontece são os itinerários de descida, primeiramente espiritual, e a descida literal, que também representam descidas espirituais na vida do profeta. Versículo 3, e Jonas se levantou, isso é uma tomada de posição, se levantou, para quê? Para fugir de diante da face do Senhor. Se colocou de pé, mas com a intenção de fugir para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, né? Todo mundo que quer fugir de Deus sempre vai encontrar um navio pronto para levá-lo para longe de Deus. Pagou, pois, a sua passagem. Naturalmente que o que ele gastaria para ir a Nínive, o que ele gastou para pagar a passagem para ir a Tarsis, era uma passagem muito mais cara. Então Jonas estava disposto a pagar um preço maior para não fazer a vontade de Deus, do que pagar um preço menor para fazer a vontade de Deus. Aí também a gente consegue perceber. Pagou a passagem, desceu para dentro dele, do navio, que ia com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. O profeta Jonas levantou-se, mas para fugir da face de Deus. O que acontece quando um enviado de Deus levanta-se de acordo com a visão de seus próprios conceitos? Se levanta para tomar uma atitude guiada pela sua própria vontade, pelo seu próprio pensamento, e não de acordo com a ordem de Deus. O que acontece? Descidas erradas, perigosas e fatais poderão manifestar-se na trajetória de vida do enviado. Quando ele decide ir para o lugar contrário, para o lado contrário à ordem de Deus, ele está assumindo por sua conta e risco, está assumindo a responsabilidade de enfrentar descidas perigosas, fatais, por estar fugindo de diante da face de Deus, ou da vontade do Senhor. Dá uma olhada. Primeiro Jonas desce ao porto de Jope. Depois ele desce para dentro do navio, na proa. Depois ele desce para o porão do navio, terceira descida. Depois ele é jogado para fora do navio e desce às águas agitadas. Depois ele desce ao ventre de um grande peixe. E o grande peixe o leva lá no fundo do mar, onde ele chama de fundamentos dos montes, lá na base, onde as montanhas estão edificadas. Então desceu até o fundamento dos montes. Ele diz no versículo 6, eu desci até os fundamentos, isto é, fui até a base das montanhas. Desceu. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe, que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Você sabe do episódio, vento forte, um verdadeiro maremoto ali ocorrendo, tempestade, as ondas entrando no barco, sacudindo, os marinheiros, tripulantes começaram cada um a clamar aos seus deuses, e o profeta está dormindo, rapaz, a morte quase abraçando todo mundo e o profeta dormindo. Quando o mestre do navio lá, o capitão, né, desceu no porão, encontrou dormente, entorpecido, completamente fora da realidade. Ele é despertado por um ímpio, por um pagão, que o acorda e faz a ele o seguinte pedido: invoca o teu Deus, o Deus de quem ele estava fugindo. E o capitão está mandando ele buscar o Deus de quem ele está tentando fugir. É interessante, né? Talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Com certa ironia, a narrativa ressalta o contraste entre a conduta de Jonas e a dos marinheiros. Jonas conhece o verdadeiro Deus, mas está tentando fugir da sua presença e não invoca em meio ao perigo. Os marinheiros, embora politeístas, mostraram-se mais piedosos do que o profeta. Vem na tempestade um sinal divino, cada um invoca o seu Deus e pedem a Jonas que tome parte nas suas orações. E ele lhes diz:
Eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. O Deus do céu. Ao fazer esta confissão de fé, Jonas deixa clara a contradição da sua conduta. Por um lado, reconhece a soberania universal do Senhor, que fez mar, terra, céu, universo, tudo, mas por outro lado ele acredita que é possível fugir da presença do Senhor. É irônico, né? É contraditório. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe, isto é, um animal aquático de grande porte físico, foi previamente preparado para que tragasse, ou seja, engolisse a Jonas. Isto é, consequentemente esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas, nas vísceras, no âmago deste grande peixe. Um detalhezinho aqui, lá em Mateus 12:40, na Bíblia, na versão revista e corrigida, está escrito que Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, na versão revista e corrigida. Mas Jonas, no texto de Jonas, a expressão é grande peixe. E a expressão que é usada em Mateus 12:40, no texto original, está aqui. Está conseguindo pegar aqui, ó. O estepe, como, gape, pois, egneto, esteve, Jonas, o profetis, profeta, em ti, em o, ou seja, no, cailia, coilia, ventre, tu, do, quitos. Quitos é peixe. E depois do quitos vem a expressão megala, megalaquitos, megala, que é mega, grande, megalaquitos, ou megalia psaria. Aí depois vem 3, em meras, dias, cai, e 3, núquetos, noites. Na verdade, no original está megalaquitos, grande peixe. A revista atualizada já escreveu a expressão grande peixe, mas a revista corrigida, baleia, mas não tem a expressão baleia. Nem naquela época não tinha essa expressão baleia. Isso é por conta depois do tradutor. Grande peixe, só pode ser a baleia. Por conta dele colocou a baleia. Mas não tem a expressão no original, baleia. E lá no Antigo Testamento Jonas usa a expressão grande peixe. E aqui no original é usada a expressão grande peixe. Tá? Baleia não tem. Mas, enfim, isso é um detalhe. Tá? Não há nenhuma dificuldade caso tivesse escrito baleia, tivesse escrito sardinha, e a sardinha engoliu o profeta, né? Fazer o quê? O que você vai fazer? Eu ia ficar mais maravilhado, né? Meu Deus, que Deus tremendo! A sardinha engoliu o profeta, ficou 3. Rapaz, isso aqui é para glorificar de pé. Não, enfim, não precisa tentar dar uma forcinha para Deus, não precisa. Não vem o caso. Mas fato é que a expressão é grande peixe. Ok, outro ponto que eu queria destacar, a parte 2. Porque na parte 1 está lá, Deus manda um vento, uma grande tempestade, o grande peixe, tudo grande, e Deus controla tudo, menos o profeta. O profeta que está sempre indo contrário à vontade de Deus. O profeta então é engolido pelo grande peixe, que desce com ele aos fundamentos dos montes, lá no profundo do mar Mediterrâneo, onde ele estava. E aí lá, Jonas, diz aqui o capítulo 2, versículo 1 e 2, orou. E nas palavras do próprio profeta ele diz assim: orou Jonas ao Senhor seu Deus nas entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, palavras dele, do ventre do inferno. É como ele nominou o lugar onde ele estava, o ventre do grande peixe, lá nas profundezas do mar. 3 dias, e olha, parece-me que ele só se despertou para orar lá pelo 3º dia. Ainda foi, né? Ali, né? Querendo dar uma de durão. 1º dia, 2º dia, andando de submarino. No 3º dia, falou: o negócio aqui tá. Só tem uma saída aqui, eu preciso clamar. Clamou.
isto é, a parte interna da terra, sepultura, longe da presença de Deus. Jonas está ciente da sua situação difícil e que ameaça a sua vida. Gritei e tu ouviste a minha voz. Das profundezas do inferno gritei e tu ouviu a minha voz. Isso é tremendo, né? Assim, a expressão poética que ele usa. Até que ponto eu posso chegar e clamar e Deus me ouvir? Até que nível eu posso descer e de lá me arrepender e clamar e Deus me ouvir? Jonas estava nas profundezas do inferno, prestes a perder a vida, clamou e Deus ouviu. Bom, se Deus conseguiu, é claro que consegue, é onipotente, onisciente, onipresente, mas ouviu um profeta no ventre de um peixe, na parte mais profunda do mar Mediterrâneo, e o ouviu, então dá para ouvir a gente aqui também, né? Claro que ouve. Isso é mais um motivo para a gente acreditar, clamar. Deus ouve. A oração de Jonas nasce da aflição. Ele chamou a Deus porque estava em perigo, não por se agradar do Senhor. Mas foi melhor que tivesse sido obrigado a orar do que não tivesse orado. Porém, apesar do fato de ter orado, Jonas ainda não estava contente com a vontade de Deus. Ele se viu numa situação em que ele precisava ceder para viver. Eu não queria não, mas ou eu faço o que Deus quer e vivo, ou eu continuo com a minha birra e morro. Então ele orou, pediu misericórdia e se prontificou a obedecer, mas o coração dele ainda não estava mudado, e a sequência do seu livro vai mostrar isso. É claro que Deus sabia disso, é claro que Deus era conhecedor disso. Tanto que Deus vai criar a situação no capítulo 4 para trazer à tona para o próprio profeta aquilo que Deus já sabia, que o coração dele era ainda endurecido. Ele diz ainda na oração: quando desfalecia em mim a minha alma, quase que no último suspiro entre a vida e a morte, eu me lembrei do Senhor. Isso porque era profeta, hein? Isso porque era profeta, hein? Homem de Deus, quase morrendo, aí eu lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Isto é, no momento mais difícil da vida de Jonas, em virtude de sua rebeldia à ordem de Deus, ele estava colhendo as consequências da sua má conduta, ele lembrou-se do Senhor. Assim Jonas reafirma sua fé no Senhor e seu compromisso em agora, dado todas essas circunstâncias adversas, cumprir a ordem de Deus. Aí vamos para o capítulo 3, o reavivamento em Nínive. Versículo 3, capítulo 3, versículo 1 e 2. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Isso aqui é mais uma razão pela qual acreditamos, isso é fato. Jonas não foi cuspido em Nínive. A ordem que Deus dá a ele é a mesma ordem que deu no primeiro capítulo: levanta e vai à grande cidade de Nínive. Se ele estivesse em Nínive, por que dessa redundância de Deus mandar ele ir para um lugar onde Deus o colocou? Não, Deus não ia fazer aquilo que era parte do profeta fazer. Deus não ia facilitar a vida do profeta que estava sendo relutante, rebelde, e agora resolveu o problema criado pelo profeta. Ele voltou para o lugar de onde saiu e recebeu a ordem: levanta e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. O novo encargo de Jonas era basicamente o mesmo que ele havia recebido no capítulo 1. A mensagem que ele deveria pregar foi Deus quem deu. Essa aqui é importante. E prega contra ela a pregação que eu te disse. O sucesso da mensagem de Jonatas reside justamente no fato dele ter pregado o que Deus mandou ele pregar. Toda a cidade se converteu, desde o rei até o mais simples súdito de Nínive. Jejum, pano de saco, contrição, humilhação, até os animais foram privados de comer e de beber água. Um avivamento em escala nacional ocorreu como resultado de uma mensagem, de um profeta que não queria ir, que não queria pregar, que não amava aquelas pessoas para quem estava pregando. Mas por que deu certo?
Porque apesar de todos esses fatores contrários, ele pregou a mensagem que Deus mandou ele pregar. Então de quem é o mérito? É da palavra, é da mensagem, não é do profeta. Só teve êxito por conta disso. Imagine quando as pessoas em comunhão com Deus pregarem o que Deus manda. Se alguém em rebeldia pregando o que Deus manda tem esse resultado todo, imagine alguém em comunhão pregando o que Deus mandar pregar. Os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco desde o maior até o menor, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive. Levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes, cobriu-se de pano de saco, assentou-se sobre a cinza. A conversão repentina de todos os ninivitas contrasta com a atitude de Israel, que muitas vezes tornara-se obstinado na sua rebeldia, apesar dos insistentes chamados dos profetas. Uma mensagem só fez a nação inteira se converter, e Deus tinha enviado não sei quantos profetas a Israel que não se convertia. E Israel ainda queria se julgar melhor do que as outras nações. Às vezes é assim, quem está dentro da igreja se julga melhor do que quem está fora, mas às vezes uma pessoa que está fora, Deus dá uma palavra, ela se converte. E tem crente que está 20 anos na igreja e não converteu ainda, e Deus está falando com ele todo domingo, quarta, terça, quinta, segunda, e ele não converte. E o outro está lá fora, mas uma palavra que ele recebe, ele converte. Aconteceu com Nínive, se converteram, desde o maior até o menor. E Deus viu as obras deles como se converteram do seu mau caminho. E Deus, olha aí, se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria e não o fez. Eu disse a vocês que hoje a gente ainda ia falar bem brevemente sobre a questão do arrependimento divino. Como entendê-lo? O tão comum e banal arrependimento humano pode servir de parâmetro, base, para entender o arrependimento de Deus? O homem arrepende-se como consequência de erros cometidos, precipitação em palavras e atos, decisões erradas. E Deus? Por que ele arrepende-se? Arrepende-se porque fez o que não deveria fazer? Arrepende-se porque falou o que jamais deveria ter falado? Arrepende-se porque errou? Não. Tiago 1,17 nos afirma isso. O arrependimento de Deus é o resultado de uma grande mudança, não na pessoa de Deus, e sim na criatura humana, nos filhos dele, no crente. Quando há uma mudança na pessoa diante de erros e pecados, Deus retira castigos que até então seriam inevitáveis. Na verdade, é a forma de Deus reagir à conduta do homem. Deus diz que vai mandar juízo, o homem se arrepende, e aí é Deus que muda a colheita que vai ser enviada, porque o homem mudou a semeadura, estava semeando o pecado, de repente semeia arrependimento. Então Deus, ao invés de lhe dar juízo, lhe dá misericórdia. O arrependimento não ocorre em Deus, ocorre no homem, e ele recebe de Deus então a contrapartida do seu arrependimento. Deus disse que iria destruir Nínive porque ela estava em pecado. Os ninivitas se arrependeram, e aí então Deus resolveu não enviar o juízo que disse que enviaria, porque os ninivitas mudaram a sua conduta, eles se arrependeram. Arrependimento vem do hebraico noham, etimologias que temos aí: mudar de propósito, desígnio, pensamentos, planos, mudar o rumo ou a direção. Para fecharmos, mais alguns minutinhos aqui para fechar o capítulo 4, a lição com a misericórdia. Quando houve aquele arrependimento nacional e Deus retirou o juízo, o profeta ficou extremamente desagradado, ou seja, uma insatisfação extrema contra um ato divino. Jonas ficou irado, comportamento similar à ação do irmão do filho pródigo. Irado, do hebraico carras, que significa enfurecido, magoado, desgostoso com alguém ou com algum relacionamento. O profeta ficou bravo com Deus, porque Deus perdoou. Não podia, não devia, isso deixou o profeta irado com Deus, porque Deus manifestou misericórdia. E ele orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi esta minha palavra estando ainda na minha terra? Ou seja, eu cheguei a dizer estando ainda em Israel,
que por te conhecer, sabia que esse povo acabaria sendo perdoado por ti. Por isso é que me preveni fugindo, tentando fugir para Tarso. Ou seja, então tentei me prevenir, Senhor, fugindo das ações da tua misericórdia, unicamente para evitar que tu perdoasse esse povo. Pois sabias que és Deus compassivo e misericordioso, longânime e grande em benignidade, e que se arrepende do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Isto é, Senhor, é melhor morrer do que ver os assírios, nossos piores inimigos, perdoados por ti. É mais ou menos, ou vivem eles ou vivo eu. Se eles vão viver, então me mata. Se o Senhor quer que eu viva, mata eles. O mundo é pequeno demais para nós dois. A chantagem emocional com Deus. Não dá não, muito pequeno para eu. Decide aí, ou o Senhor me mata ou mata os ninivitas. Que situação, né? Profeta, parece até um jogador de futebol aí. Disse o Senhor, fazes bem que assim te ires? Ou seja, você tem alguma razão para te mostrares tão irado? Por que razão? Então Jonas, negando a resposta a Deus, saiu da cidade, sentou-se ao oriente dela, na parte desértica. Ali fez uma cabana, sentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Ele foi para um lugar que lhe dava uma visão panorâmica. Ele ainda via, ele achava que aquela atitude dele, mimada, né, de tentar convencer Deus a matar os ninivitas, ele foi para uma parte, ficou olhando para ver se Deus ainda destruía os ninivitas. Se o Senhor não destruir, é porque o Senhor não me ama. Se o Senhor me ama, o Senhor deixa eu viver e matar eles. E aí ficou esperando. E fez o Senhor Deus nascer uma boboreira, e ela subiu por cima de Jonas, isto é, por cima da cabana, protegendo ali a construção que estava exposta ao sol, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira. Isto é, um simples arbusto foi muito mais eficaz na vida de Jonas que a visível revelação do amor de Deus ao povo de Nínive. Mas Deus enviou um verme, uma bactéria, um fungo, no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu na raiz da boboreira, e esta se secou. Jonas demonstrou amor, apego à boboreira, se apaixonou por ela, e Deus enviou o vermezinho para destruir. Ele não tinha misericórdia das almas, mas se apaixonou pela boboreira. E aí, quando você tira o foco do que Deus, seu coração não está naquilo que Deus está, e está onde não deveria estar, Deus ainda dá ordem a verme. E aconteceu que, aparecendo o sol, logo após a extinção do arbusto, o sol manifestou-se forte. Deus mandou um vento calmoso oriental, isto é, um vento quente, e o sol feriu a cabeça de Jonas. Feriu com uma encefalia aguda, uma dor de cabeça penetrante, violenta, e ele desmaiou. E depois que ele despertou, desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Não dá não, agora não dá, agora chega, agora foi demais. Se não bastasse poupar os ninivitas, agora vem aqui e mata a minha boboreira? Aí não, acaba logo comigo. Estava nervoso com Deus o profeta, né? A narrativa termina afirmando mais uma vez a misericórdia de Deus. Deus teve misericórdia até do profeta. Você quer saber de uma coisa? Então, morre. Você não faria isso não? Que chatice, fica aí. Mas me mata. Pronto, acabou. Pronto, mandava o verme, come ele também. Comeu a boboreira, ele está aí pertinho, fica nessa chatice. A misericórdia de Deus, não dá para entender mesmo não. Deus ainda teve paciência, vai explicar o profeta. A narrativa termina afirmando mais uma vez a misericórdia, que é o tema presente em todo o livro. Deus tem misericórdia do profeta rebelde, dos marinheiros, dos ninivitas, dos animais, isto é, sua misericórdia não alcança Israel apenas, mas também as nações pagãs, até mesmo uma cidade como Nínive, símbolo de violência e crueldade, foi alcançada com a misericórdia de Deus. Então, que a bondade e a misericórdia do Senhor nos sigam todos os dias das nossas vidas, e que possamos em breve, após o arrebatamento, habitar na presença do Senhor para todos sempre. Amém. Vamos orar, encerrado aqui. Semana que vem, Miqueias,
Naum, por aí vai. A saga dos profetas menores continua ou continuará na próxima semana. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esta aula especial, em que uma vez mais o Teu Espírito, fazendo uso da liberdade que em nosso meio sempre tens, pôde comunicar verdades poderosas, extraordinárias ao nosso espírito, fazendo-nos sair daqui conduzidos por mais temor, mais zelo pela Tua palavra e mais desejo de andar em conformidade com a mesma. Proteja-nos, a cada um no retorno aos nossos lares, livrando-nos do mal, de toda tentativa do maligno de retaliar as nossas vidas. Dê-nos uma semana, um restante de semana abençoado, conduzido pelas Suas potentes mãos, e continua conosco, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, que a grande misericórdia e compaixão do Deus eterno, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos os que amam e aguardam a breve volta do Senhor, desde agora e para todos sempre. Todos digam: Deus abençoe a todos, vão em paz no nome de Jesus.